um sentimento normal que todo mundo tem, mas que pode facilmente se tornar uma prisão. Hoje a gente vai conversar sobre o medo. E, claro, não é pelo medo só sobre o medo, mas sim como é que o yoga e o Ayurveda pode ajudar a gente a superar esse medo que se torna um grilhão na nossa vida, que te paralisa, que te mantém presa? Bom, então para a gente bater um papo sobre isso, e eu vou te contar 3 formas muito importantes que podem te ajudar no cotidiano para superar esse tipo de medo. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal. Se estiver no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações em ambos e bora conversar um pouquinho. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quem é que não sente medo? Não conheço ninguém que não sinta medo e, se alguém diz não sinto medo de absolutamente nada, muito provavelmente essa pessoa está se auto-enganando ou mentindo para você, não é verdade? Bom, mas independente disso, e isso aí é assunto para outro podcast de repente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia do medo que está associado com uma paralisia. Ou seja, aquele medo que te impede de ir atrás dos seus sonhos, aquele medo que te impede, de repente, de mudar de profissão. Você está numa profissão que você já não curte mais, que você quer ir para outra, mas você tem muito medo de largar aquela profissão porque parece muito estável. Aquele medinho de começar algo novo, que você tem muita vontade de fazer, mas tipo, sabe assim? Tem um grilhão ali, tem uma corrente que te prende e é isso aí que a gente está chamando de medo. Porque esse, na maioria das vezes, é o verdadeiro nome dessa corrente, desse grilhão. Só que a gente não assume. E não é que a gente não assume porque a gente não enxerga que seja medo. É que a gente é ensinada que o medo é um negócio sempre negativo. A gente é ensinada que o medo é sinônimo de covardia. Então a gente acaba escondendo esse sentimento lá no fundo e não admitindo que a gente tem medo de algumas coisas. Mas tá tudo bem ter medo. A questão é como é que a gente consegue trabalhar essa emoção na gente para que ela seja uma emoção bem-vinda e não a emoção que paralisa. E eu até vou contar uma história antes aqui da gente falar, porque eu quero falar de 3 pontos que são super importantes segundo a Ayurveda e o Yoga para a gente conseguir superar esse sentimento de medo paralisante. Eu vou contar uma história que eu vivenciei muito no meu cotidiano, durante quase 20 anos do meu cotidiano. Eu fui professora da rede pública estadual em São Paulo durante quase 20 anos. Durante esse período todo, eu fui professora concursada. Eu já entrei no estado concursada e eu sempre amei dar aula, mas amei mesmo. Só que eu tinha um negócio muito forte, assim, que era a seguinte ideia: se um dia eu não estiver mais feliz nesse espaço, se eu não estiver mais feliz fazendo o que eu faço, não importa se é concurso, se não é concurso, se tem estabilidade, se eu consigo trabalhar aqui em um período e outro período em outro lugar para ter mais grana, não importa nada disso. O importante é que se eu não estiver mais bem aqui, eu preciso me mandar. Eu não quero ficar num lugar que eu vou ficar infeliz, que eu vou ir trabalhar infeliz. E por quê que isso era muito presente para mim? Porque eu conhecia muitas professoras e professores que são super infelizes. Então, que estavam ali por causa da estabilidade. Aí você fala, nossa, mas se paga uma miséria para professor do estado de São Paulo. Bom, mesmo assim, essa miséria para muita gente é um grilhão. Ou seja, é uma corrente que prende essa pessoa ali, porque a gente também, é verdade que a gente tem uma questão de emprego e assim por diante super instável, e muita gente então tem medo de sair desse lugar, tem medo de perder esse salário, por menor que ele seja, justamente porque e depois, o que eu faço se acontecer alguma coisa? E se não der certo, o que eu faço? E aí, para dar mais ênfase, me impulsionar ainda mais para isso que eu pensava, eu conheci um professor de matemática, o Theo, que virou meu amigo, e o Theo sempre dizia assim: Vanessa, nunca deixe a estabilidade do estado te prender, se tornar o seu grilhão.
Nunca. O dia que você não estiver mais contente aqui, você vai embora. Por quê? Porque justamente essa ideia de que você tem brilho no olho trabalhando, você faz coisas para movimentar esse lugar, você não tem medo de fazer projetos dentro dessa escola sozinha, muitas vezes, com todos os alunos dos períodos. E realmente eu não tinha e nunca tive. Então, assim, isso tudo, por quê? Porque ali tinha felicidade naquilo que eu fazia naquele momento. E eu sei que quando a gente começa a ficar insatisfeita com um espaço de trabalho ou com outros espaços na vida e a gente sente medo de sair dali, a gente vai ficando entristecida, a gente vai inflamando a vida, vai inflamando o corpo, vai inflamando a mente. E o que eu tô chamando de inflamando corpo e inflamando mente? É isso mesmo, de adoecendo. Então a gente adoece tanto das emoções, então é muito comum a gente ver dentro aí desse quadro mesmo de professores que foi com o qual eu convivi, é muito comum a gente ter muitos professores com síndrome do pânico, com crises de ansiedade, com depressão, porque essas pessoas já não estão felizes ali. E não é que seja culpa delas se manterem nesse espaço, mas é que às vezes a gente está tão dentro desse mundo que a gente não consegue enxergar possibilidades de sair dali. E a gente adoece. E aí tudo fica mais difícil. Então o que eu quero propor aqui hoje para você é justamente para você nem chegar a ficar tão dentro desse seu mundo que você não consiga sair dele. Se você tem vontade de fazer pequenas mudanças ou grandes mudanças na sua vida, sim, você pode fazer. E você vai aprender hoje aqui 3 grandes pilares que contribuem para a gente não ficar submersa nesse medo paralisante, certo? O primeiro pilar você conhece bem, eu tenho certeza, porque eu vivo falando dele aqui, que é a alimentação. Existe uma alimentação que é uma alimentação que aterra a gente. Então, se ela aterra, ela faz muito bem para nossa mente. Qual é essa alimentação? Ela é principalmente aquela que tem o sabor doce da natureza. Começar o dia com o sabor doce da natureza contribui para diminuir a ansiedade, contribui para a gente ficar mais aterrada, contribui para a gente ficar mais centrada. Agora, Van, e se o meu caso é o oposto? Se eu já sou aterrada demais, até apática? Aí é bom você colocar no meio da sua alimentação uma pimentinha, algumas especiarias que sejam mais picantes, porque você precisa levar um pouco mais de agito para sua mente. Você precisa do contrário de quem é muito apática, de quem tá triste, de quem tá paralisada, de quem tá sem ânimo, saca? Então, perceber o seu corpo e fazer uma alimentação adequada para você, saudável e adequada para você, é sim o primeiro passo para você ter uma mente super poderosa e desinflamada. Segunda coisa, não menos importante, é você aprender técnicas de respiração e de visualização. Então, técnicas de respiração do yoga tem um monte. Agora, qual será a técnica que é adequada para você? Observe isso também. Então, tem as duas coisas também. Técnicas que te relaxam mais e que te aterram mais. E tem técnicas que contribuem para que você vai. Cara, você precisa de ânimo, você precisa de um pouco de agito aí nesse seu corpício, um pouco de up. Então, são outras. Então, estudar um pouco disso, conhecer essas técnicas e utilizar para ver aquela que melhor fica para você é excelente. E junto dessas técnicas, você pode fazer visualizações, que são maravilhosas. Visualizações que limpam o seu corpo. Que limpam o seu corpo em que sentido? No sentido emocional, que liberam medo, que faz você se deparar com o seu medo para liberar esse medo. Aliás, esse é outro ensinamento que para mim é sensacional do yoga, é a gente não ter medo de olhar para aquilo que a gente sente medo. Ou seja, a gente não precisa ter receio dos nossos medos, não vai acontecer nada se você estiver num ambiente seguro, num ambiente confortável. Você fechar os olhos e se deparar com o seu medo, lembrando sempre que é você que está no controle, tá tudo bem, você vai sentir esse medo muito forte,
mas depois, por uma visualização, você pode mandar ele embora. Vai mandando ele embora, pensando em coisas positivas, e você vai pouco a pouco aprendendo a limpar as suas emoções, a substituir essas emoções tóxicas por emoções mais positivas, por emoções mais tranquilas, percebe? Então é muito rico isso tudo que eu tô falando para você, se você anotar direitinho e fizer algumas coisas, já inserir algumas coisas na sua rotina a partir de hoje, você vai já começar a sentir muita diferença. Terceiro passo, não menos importante, que eu também vivo falando aqui, mas que eu nunca relacionei com medo e que hoje você vai saber que esta também é uma forma poderosíssima para você diminuir esse sentimento de medo e de paralisia provocada pelo medo, que é a rotina saudável do Ayurveda. Então, o Ayurveda propõe rotinas de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua mente. Essas rotinas, elas fortalecem seu corpo, é verdade, fortalecem sua imunidade, também é verdade, mas não só. Elas fortalecem a sua mente. Fortalecendo a sua mente, você diminui esses sentimentos tóxicos como o medo paralisante. Então, quando eu falo assim, que o Ayurveda pensa uma saúde toda conectada, eu tô falando de toda conectada mesmo, sem exceção, de emoções, de sentidos, de corpo, de mente, de alma, né, que a gente chama de Atma no Ayurveda. Então, tudo isso junto vai fazer com que você vai diminuindo esse medo que te paralisa. Agora, o mais lindo é que, falando assim, né, parece tanta coisa, parece que você vai ter que transformar a sua vida para deixar de sentir medo, só que não. Porque todas essas ações que eu falei, quando elas são bem estruturadas, elas são pequenas mudanças no seu cotidiano. Agora tem uma questão que é muito fundamental e eu vou terminar com ela esse episódio do podcast. Tem algumas pessoas que já estão tão fragilizadas que até para sentar e respirar sozinha, ou para sentar e fazer uma visualização de liberação de medo, essa pessoa tem muita dificuldade. E ela tem muita dificuldade porque ela tem medo do o que ela vai se deparar. O que tem nela mesma que ela vai se deparar? O que é isso que as pessoas hoje em dia costumam chamar de sombra, né? Quais são as sombras que ela vai se deparar? Se eu posso te dizer uma coisa, assim, ó, do fundo do meu coração, não tenha medo. Você não vai se deparar com nada que você não consiga ir trabalhando. Só que tem que fazer. 2, se você não consegue ou tem muito medo e tá tudo bem de fazer sozinha, eu quero te convidar para se inscrever. Aqui embaixo eu vou deixar um link de uma lista de espera para uma imersão que vai chamar Mente Poderosa. Essa imersão vai acontecer agora em maio, nos dias 27 e 28, das 7 da noite às 10 da noite, comigo, online, ao vivo, sem gravação. Aí você vai falar, Van, sem gravação? Não posso. Bom, quem puder vai mudar a sua percepção em relação à saúde, mente e corpo, mas principalmente em relação à saúde, mente e emoções, que é o que a gente vai centrar nessa imersão. Coloca o seu nome aqui na lista de espera, que você não vai se arrepender. E aí eu vou te mandar depois mais informações, combinado? Então, se você tiver dúvidas, se você quiser sugestões de como é que você pode inserir esses pilares que eu dei aqui hoje nesse podcast na sua vida e assim por diante, escreve nos comentários, escreve lá no Instagram, @vangravino. Então, me mande mensagens que a gente vai trocando ideias e eu posso contribuir com você também. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravina, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!